Abra sua Bíblia lá em Juízes. Juízes, capítulo 6. Juízes capítulo 6, você vai no verso 11. Amém. Quem não achou, você pode acompanhar aqui no telão. Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Bizrita. Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isto? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian. O Senhor se voltou a ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Digam todos amém. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, ó Pai. Eu sei que tu tens preciosidades para cada um de nós nessa noite, ó Deus. Tu nos trouxestes aqui, Deus, porque Tu queres falar aos nossos corações, Tu queres ministrar nas nossas vidas, Tu queres mudar as nossas percepções. Então fala conosco de uma forma especial. Eu sei que tem aprendizado hoje para cada um de nós. Eu sei que nós temos vivido em muitos aqui nesse local, vivido tantos desafios, tantas lutas, tantas dores, tantas conturbações. Meu Deus, eu sei que Tu trouxeste cada uma dessas pessoas aqui para ouvir a Tua palavra e que haja uma mudança poderosa nas nossas vidas. Nós consagramos esse momento e essa noite em nome do Senhor Jesus. Digam todos amém. Bom, irmãos, eu tenho aprendido algo e que me chama muito a atenção nessa palavra, que é que o momento bom, ele passa. Mas Deus tem ministrado no meu coração que o momento ruim também passa. E é por isso que o tema dessa mensagem é aprendendo com as oscilações da vida. Eu me lembro, eu testemunhei um pouco sobre isso, do que nós passamos com a nossa filha alguns meses atrás. Ela teve um problema no olho. E eu me lembro que nós fizemos uma oração durante a madrugada, enquanto nós orávamos por ela, e ela chorava muito de dor, passou mais ou menos uns 3 dias sem conseguir dormir direito. E eu me lembro que eu ajoelhado à beira da cama, estava eu e a minha esposa, e eu me lembro que eu orando, só vinha na minha cabeça essa frase, e eu repeti ela muitas vezes, falando: amor, fica tranquilo, porque o tempo bom ele passou, mas significa que o tempo ruim também vai passar. E logo, logo tudo se ajeita. E Deus estava bradando aquilo no meu coração para que eu entendesse que sim, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso significa que nós vamos inevitavelmente passar por tempos que são em muitos momentos desafiadores, mas fica aqui o nosso aprendizado, que os desertos e as tempestades, os momentos até mesmo ruins, difíceis que você ou que eu, que cada um de nós passamos, são pedagógicos para a nossa vida.
Se você conseguir perceber, no meio das entrelinhas, Jesus está querendo falar com cada um de nós. Jesus fala conosco em momentos bons, momentos maravilhosos, momentos de vitória, mas também Jesus fala em momentos difíceis, em momentos de deserto, e a vida ela é assim. Eu gosto de usar como exemplo a frequência cardíaca. Se você olhar, por exemplo, uma pessoa que está sendo acompanhada, os seus batimentos cardíacos no hospital, e você olha para aquele aparelho, ele tem uma oscilação pelo próprio batimento cardíaco da pessoa, vai lá em cima, vai lá embaixo, vai lá em cima, vai lá embaixo, mas quando estabiliza, é determinado que já não existe mais vida. Então, se você tem altos e baixos na sua vida, dê glória a Deus, porque há vida aí, porque ainda tem muita coisa que Deus quer fazer na sua vida. E quando nós olhamos essa palavra, para você entender o pano de fundo dela, ela fala sobre os israelitas em determinado momento desagradável para aquele povo, porque a Bíblia diz lá no versículo 1 desse capítulo que nós lemos, que o povo fez o que era mal, que parecia mal aos olhos do Senhor, e por isso Deus os entregou na mão dos midianitas durante 7 anos. Isso deixa um significado para cada um de nós, que quando nós nos distanciamos de Deus, o inimigo ele avança. Quando nós nos afastamos daquilo que Deus tem preparado para nós, quando nós nos afastamos da presença de Deus, Deus sempre esteve presente lá, mas somos nós que decidimos nos afastar de Deus, e é nesse momento que o inimigo avança, e isso aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel adorou outros deuses, ele se afastou de Deus. Para você entender, isso era mais do que normal, e a gente vê isso muito em Juízes. Juízes é natural nós vermos isso, porque o povo era abençoado por Deus, e era uma rotina isso acontecer. Deus abençoava o povo, e o povo ele começava a ficar muito agradável, satisfeito, e o povo começava a viver uma vida distante de Deus. Quando o povo vivia uma vida distante de Deus, o que acontecia? Vinha as tempestades, vinham as lutas, vinham as dores, vinham as conturbações. Aí o povo se desesperava, se arrependia, ia diante de Deus e dizia: Senhor, me salva, Deus, cuida da minha vida, me protege. E aí Deus, com a sua misericórdia, porque Ele é fiel, e Ele permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis a Ele, porque Ele não nega a sua própria natureza. A natureza de Deus para contigo é uma natureza de bênção. Deus quer te abençoar, esse é o desejo de Deus. Só que às vezes somos nós que dificultamos isso, e esse era o plano de fundo disso. Deus entregou o povo nas mãos do inimigo, para que o povo entendesse que no meio da dificuldade há aprendizado sobre as nossas vidas, no meio da oscilação da vida, no momentos bons e momentos ruins, Deus quer nos ensinar algo. Amém? Eu não sei qual é a luta que você tem passado, ou se talvez você esteja passando a melhor fase da tua vida, mas você precisa entender que tem aprendizado aí. Essa situação era uma situação peculiar e delicada, porque você passar por uma vida de escassez e dificuldade, sendo escravo no Egito, vivendo no Egito, é uma coisa, é fadado ao erro, é fadado ao comando do inimigo, mas aqui eles não estavam vivendo no tempo da opressão, eles estavam vivendo no tempo da promessa, na terra da promessa. Pior é viver escravo na promessa. Isso tem muito a ver com cada um de nós. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes está indo tudo muito bem, a gente está intenso com Deus, e aí a gente começa a se afastar das coisas de Deus. Eu quero te dizer que o teu recurso principal é o Senhor, nunca esqueça disso. Porque enquanto você pode aplaudir o Senhor, enquanto você se mantiver na presença de Deus, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, porque nem sempre, mesmo andando com Deus, você vai estar no melhor momento da sua vida, mas a certeza de que Deus está presente é a certeza de que tudo vai dar certo conforme o plano de Deus.
E é nesse ambiente que nós estamos vendo que Deus levanta esse homem. Gideão é levantado como um homem, só que era um homem sem visibilidade. A palavra ela fala, ele se apresentava como alguém que ele não conseguia enxergar o que Deus enxergava nele. Um homem sem visibilidade, um homem sem capacidade, um homem naturalmente que não tinha condições de assumir o chamado pelo qual Deus havia escolhido ele. Quantos momentos eu e vocês nós somos assim? Nós nos olhamos de uma forma que a nossa capacidade é ínfima, é pequena, que nós olhamos para a nossa vida, parece que não tem habilidade, parece que não tem condições de Deus nos usar, mas Ele quer te usar. Entenda, tem gente que veio aí para a vigília, foi cheio do Espírito Santo, isso tem um propósito, o propósito é a glória de Deus. Deus quer te usar. Não guarda esse dom, não guarda esse talento, deixa Deus te usar. Você foi cheio do Espírito Santo para ser usado por Deus. E aí Gideão, mesmo sem todas essas habilidades, se sentindo alguém muito pequeno, Deus levanta esse homem para acabar com a opressão. Talvez Deus queira fazer isso em alguma área da tua vida. Deus quer te levantar para você mudar a história de pessoas. Você não está aqui à toa nesse local, você não tem o que você tem, você não está onde você está, você nem sequer nasceu na família que você nasceu sem propósito. Você não trabalha onde você trabalha sem propósito. Você não convive com quem você convive sem propósito. Você convive aí porque Deus quer te usar. A pergunta é, você entendeu o que Deus quer te ensinar com isso? Porque Deus levantou esse homem, mas Ele quer levantar você. Mas nós precisamos o quanto antes entender que as oscilações da vida, elas são instrutivas. Amém? Podia acabar aqui a palavra, você já tinha entendido, né? Mas a gente vai começar. As oscilações da vida nos ensinam que, primeiro, Deus não vê como o homem vê. Deus não enxerga como eu e você, nós enxergamos. Olha o que diz no verso 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Eu imagino Gideão ouvindo essa história, porque olha a situação de Gideão. Nós não vimos na história só parte disso. A Bíblia diz que Gideão estava escondido. Onde Gideão estava escondido? Ele estava num lagar de prensar uva. Esse local era o local escolhido para prensar uva e ele era pequeno. Só que quando se malha trigo, se malha num ambiente maior. E é natural ele ser usado nesse ambiente maior, mas ele estava recluso num local, porque o povo vivia oprimido pelos midianitas. E se o trigo fosse visto sendo malhado, os midianistas e qualquer outro inimigo, com muita facilidade, pela opressão, tomava a produção. Porque já não havia mais animais, já não havia mais produção. O povo de Deus não tinha mais condições. Eles viviam como escravos, sem poder produzir nada. O que eles estavam fazendo ali? Tentando a sua subsistência de uma forma escondida. E é nesse momento que aparece o anjo do Senhor. E esse anjo, a gente vê que tem uma representatividade até com uma maiúscula, porque é uma teofania. Significava que era um vislumbre de Deus, uma aparição de Deus. E esse anjo aparece com essa visão dizendo: olha, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Agora imagine Gideão se sentindo pequeno, sentindo alguém que vive escondido, que não tem perspectiva nenhuma de crescimento. E aí Deus chega com ele e diz: olha, poderoso guerreiro. Às vezes Deus precisa nos dar uma chacoalhada na nossa vida e dizer: ô poderoso guerreiro, eu vejo em você o que nem você vê. Eu sei o que eu posso fazer com a tua vida se tu me entregar esse coração de forma completa. Não é parte, não é de vez em quando, não é um culto de domingo, não é um culto de quarta, não é uma vigília por ano ou uma cada semestre. É todos os dias você acordar e dizer: Deus, tu estás no controle da minha vida e faz o que tu quiseres. Você já perguntou o que Deus quer fazer com a tua vida? Às vezes a gente acorda, começa a semana com tanto pensamento nosso mesmo,
fadado às vezes até o erro, talvez com esse tipo de condições. Deus, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida é desgraçada. Quando Deus chega para você, poderoso guerreiro, porque eu já vi o que vai acontecer na tua vida se tu me permitir entrar. Porque Deus já olhou o plano de fundo lá na frente do que Ele vai fazer com você, porque Deus, Ele vê como o homem não vê. Olha o que a Bíblia conta, e isso tem muito a ver com a história de Davi, quando ele é ungido rei. O profeta Samuel chega na casa de Jessé, pai de Davi, e ele sabia que havia uma direção de Deus para que fosse levantado um homem que seria o rei de Israel ali naquele local. E quando chega lá naquele local, Samuel vê de cara logo Eliabe, o primeiro filho, o primogênito. Ele olha, certamente é esse porque é mais vistoso, homem de guerra, é homem que o Senhor quer levantar. E Deus fala, não é esse. E olha o que diz a Bíblia em Samuel capítulo 16, verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como um homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E aí Jessé, ele apresenta todos os filhos, eles eram da ordem de 7, ele apresenta esses filhos, ele começa com cada um deles, exceto Davi. Eu sempre me pergunto isso, foi feita uma preparação, porque imagina você receber o pastor Lorival na sua casa, porque o pastor Lorival, o nosso anjo dessa igreja, profeta dessa igreja, um homem de Deus na minha e na tua vida. Dia desse eu recebi ele lá em casa. Eu preparei um jantar porque eu quero receber com qualidade o meu pastor, quero agradar o meu pastor, a minha pastora, e nós recebemos ele lá. Agora imagina você receber o profeta da nação na tua casa, e ele vai ungir um dos teus filhos como rei. Você imagina como você receberia? Provavelmente Jessé preparou aquele ambiente, mas esqueceram de quem? Do Davizinho. O Davizinho estava lá no campo cuidando dos animais, estava pastoreando, estava trabalhando, e os outros estavam lá na presença do profeta, fazendo as honras da casa. E aparece Eliabe, não é ele, aí Abinadab, Suma, e vai aparecendo todos os irmãos, até que aparecem todos, e o profeta entende, nenhum deles foi escolhido por Deus. Ele pergunta, ainda existe algum outro? Ele diz, existe um que está lá recluso, está lá no cantinho, ele está trabalhando. Então manda chamar. Quando ele bate o olho, é ele, porque a aparência natural do Davizinho, pequenininho, não tinha todas as condições, não tinha a aparência daqueles outros irmãos, mas é ele que Deus havia escolhido. Às vezes é assim que acontece com cada um de nós. Nós olhamos para a aparência dos outros, para a nossa aparência, para as nossas condições físicas, para as nossas habilidades, para as nossas características, quando nós devíamos entender que Deus não vê como o homem vê, porque Deus, ele olha o coração e ele tem os seus próprios propósitos. Gideão, ele não sabia, mas ele tinha um grande valor, porque era o valor que Deus havia dado para ele. Você tem um valor que Deus sabe qual é o teu valor. Você não tem preço, você tem valor. Não se paga nada pela tua vida, porque foi o sangue do Cordeiro aspergido no madeiro que te deu o teu devido valor. Temos vida, e vida em abundância, porque alguém se entregou por nós. Então você não tem preço, você tem um valor que foi dado por Deus, e que nada nesse mundo pode pagar esse valor. Jeremias 1,5 diz, antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Sabe o que significa isso? No ventre da tua mãe, ainda na barriga da sua mãe, antes de você nascer, Deus te escolheu. Ele vê em você nem o que você vê. Por isso ele chama Gideão de poderoso guerreiro, porque ele viu em Gideão nem mesmo o que Gideão viu nele mesmo. Amém. Então, um dos aprendizados que nós temos nessas oscilações da vida é que às vezes passamos por momentos difíceis para perceber, ou momentos indesejáveis, essas oscilações, esses altos e baixos, para nós percebermos quem é Deus na nossa vida, porque Ele vê a nossa vida de forma diferente, independente das nossas circunstâncias, habilidades, Ele quer te usar. Número 2,
Qual é o aprendizado também com as oscilações da vida? É que momentos ruins não são um sinal da ausência de Deus. Juízes capítulo 6, verso 13 diz assim: Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isto? Onde estão todas as suas maravilhas que o Senhor, todas as suas maravilhas que nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian. Nós somos tendenciosos, entenda isso, a acreditar que quando tudo está indo muito bem, parece que Deus está conosco, mas parece que quando as coisas não vão tão agradáveis, não tão bem, a gente tem a tendência de acreditar que parece que Deus não está conosco. Eu tenho um testemunho que eu creio muito nisso, eu digo que Deus me forjou muito pregando, Deus me forjou muito vivendo tempos maravilhosos diante dele, Deus me formou me abençoando, mas eu acho que a forma que Deus melhor me forjou foi passando pelas oscilações da vida, principalmente os momentos difíceis de dor, de luta, de guerra, de doenças. Sabe por quê? Porque é nesse momento que a gente começa a perceber o que Deus está fazendo nas entrelinhas. E eu lembrei algo agora até. Em dezembro desse ano que passou, 2023, eu perdi minha mãe. E eu sabia que ali, por tudo que Deus já fez, Deus tinha um propósito. Irmãos, eu tenho vivido o melhor momento de Deus na minha família. E eu estou falando na minha família em geral. Batizei minha irmã nesse último batismo. No outro eu tinha batizado meu pai. E eu tenho vivido tantos momentos especiais em Deus que eu falo, Deus está aqui nesse ambiente. Deus está fazendo algo nas entrelinhas que eu não estou nem percebendo. Só que às vezes a gente vê um momento difícil e nós somos tendenciosos a isso. E eu me lembro que a Giovana, quando passou por essa situação, a Giovana, minha filha, tem 7 anos de idade, e ela tinha risco de cegueira por causa de um problema que ela teve no olho. E eu me lembro que houve uma pessoa que não é tão próxima de nós, não é da igreja, mas fez um comentário que chegou até a gente, que foi um comentário falando assim, poxa, eles são tão de Deus, mas isso parece estranho, porque realmente se eles fossem tão de Deus, por que estaria acontecendo essas coisas na vida deles? A minha vontade era ligar para a pessoa e falar um monte de coisa, porque nós estávamos aflitos com a nossa filha. Mas irmãos, só veio no meu coração o desejo de orar por aquela pessoa. Porque a minha oração é, Deus, ela não te conhece como eu te conheço. Ela não entende como o Senhor age nas entrelinhas, como eu entendo que o Senhor age. Não porque eu acho que eu sou mais bem desenvolvido em Deus, ou porque eu acho que eu sou mais cheio do Espírito Santo. Não, é porque eu já entendi que quando as coisas ruins acontecem, não é sinal da ausência de Deus, porque Deus sempre esteve presente, segurando a tua mão e cuidando de você. Eu nem um momento senti que Deus não estava presente nas lutas da minha vida. Mas eu sinto Deus nos momentos bons e sinto nos momentos ruins, porque Deus funciona assim. E Gideão lhe apresenta essa condição, ele fala, Deus, como assim Deus? Eu fui acostumado a ouvir sobre os meus antepassados, os meus pais, as pessoas que vieram antes de mim falavam das tuas maravilhas quando tu tiraste o povo do Egito. Ah, o povo peregrinou sim, mas ele foi tirado escravo do Egito e ele foi rumo à terra prometida. Como tu foste bom, tu fizeste milagres, tu abriste o mar, meu Deus, tu fizeste tantas maravilhas que só o Senhor poderia fazer. E como é que é compatível agora olhar minha vida nessa condição? É como se Deus dissesse para ele, olha, segura firme Gideão, porque não foi o Senhor que te tirou do Egito? Não foi o Senhor que te enviou, porém eu te digo, eu vou cuidar de você com os midianitas. Está dando para entender o que eu estou falando? Mesmo em momentos difíceis, Deus está cuidando de você. Eu sei que às vezes a nossa vida, o que nós vivemos, parece que não é compatível com a promessa, parece que não é compatível com o que Deus nos fala. Eu acredito que Gideão, ele se apresentava assim, Deus, como assim? Eu ouço algo, mas eu olho para a minha vida e não é compatível.
Às vezes a gente se sente assim, não é verdade? Às vezes a gente olha para a nossa vida e fala, beleza, eu entendi a palavra de Deus, eu sei que Deus quer mudar a minha casa, Deus quer mudar a minha família, eu sei que Deus quer mudar a vida dos meus filhos, eu sei que Deus quer tocar no meu coração, quer tocar no meu casamento, quer tocar nas minhas finanças, mas Deus, é incompatível o que eu estou enxergando aqui, por isso a gente precisa focar na promessa, focar que Ele prometeu e Ele que está nos enviando, Ele que está cuidando de nós, e esse momento difícil não é sinal de que Deus não está presente. A gente que precisa ser um pouco mais prestar atenção naquilo que Ele está falando ao nosso ouvido, porque se Ele está falando, Ele está, e muito forte ao teu coração. Talvez você esteja se perguntando, Deus está calado, Ele não está calado, você que não está percebendo, mas Ele sempre esteve lá. Pode aplaudir o Senhor. Isso acontece conosco. Nós sabemos o tamanho do nosso Deus, mas ainda olhamos para a nossa vida e achamos que ela não é compatível com o que Ele fala. Vigília aconteceu aí, você entende do que eu estou falando. Às vezes a gente fala de cura, você acha que eu nunca me perguntei isso? Quantas pessoas eu já orei, já foram curadas? E não por mim, por causa de Deus. E às vezes eu olhava, a pessoa me pedia uma oração por cura de gastrite, eu orava para a pessoa era curada, depois vinha testemunhar, e eu falava, Deus, mas eu tenho gastrite, Deus, como é que eu curo? Pois é, das tuas feridas sai poder para curar. Tem uma música que eu amo que fala sobre isso. Deus quer te usar, irmãos. Às vezes a gente olha para a nossa vida e não percebe. Eu me lembro que eu pregador da palavra, eu vivia com muita intensidade as coisas de Deus, e aí um belo momento eu vi que eu tive transtorno de ansiedade. Eu falei, como assim, Deus? Eu confio em Ti, eu acredito em Ti, como assim? Ele falou, eu quero te usar. Você não tem ideia de quantas vezes Deus nos usou, é tanta coisa que aconteceu já que Deus me usou. Eu me lembro que antes de nós termos a nossa filha, nós perdemos um bebê, perdemos uma gravidez, e eu perguntei muito a Deus, que a minha primeira oração era uma virada de ano. Eu lembro qual foi o ano, acho que foi 2013 para 2014, e eu era recém-casado, ou 2014 para 2015, e eu me lembro que eu fiz essa oração. Eu falei, Deus, Tu me deste, Deus, Tu tiraste, louvado seja o Teu nome. Mas Deus, eu quero entender o que está acontecendo. Irmão, você não tem ideia da quantidade de casais que procuraram eu e a minha esposa, depois, sem saberem da nossa situação, nos procuraram para dizer que tinham passado pela mesma situação, e Deus falou, é por isso, eu quero usar tuas feridas com poder de cura. E a gente teve a nossa filha, Deus abençoou, porque Deus é assim. Entenda essas oscilações da vida, esses momentos difíceis, esses cenários, porque Deus, Ele quer te usar. Nem mesmo o silêncio de Deus é sinal da sua ausência, porque Deus está presente mesmo quando coisas ruins acontecem, irmãos. Segura firme, porque Deus está cuidando de você. Número 3. Um dos aprendizados que nós temos com as oscilações da vida é que nós precisamos aprender a usar os recursos que nós temos à disposição. Às vezes nós queremos preparar algo especial na nossa vida, a gente olha para a nossa vida e fala, eu não me sinto capacitado, eu não sinto que eu tenho algo, mas Deus já sentiu que você tem algo especial na tua vida. Deus já olha em você algo que você não olha. Olha o que acontece com Gideão no verso 14. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Posso ouvir um amém? Enquanto eu tomo água. A chave desse versículo não está sobre a força de Gideão. Ela está sobre quem está enviando Gideão. Mas eu imagino Gideão fazendo uma pergunta para Deus, ali aquele anjo falando, que força, Deus? É como você dizer para um cego, vai na tua visão que Deus vai te usar. Parece até um negócio contraditório. Gideão, ele se sentia pequeno, Gideão, ele estava no meio de uma escassez, Gideão era oprimido, Gideão fazia parte de um povo que estava sendo saqueado, de um povo que não tinha condições e vivia como escravo mesmo em meio a uma promessa. Às vezes nós estamos assim, e aí Deus chega conosco, usa a tua força,
porque eu vou fazer uma obra grandiosa através da tua vida. E a gente diz: Deus, que força, Pai, eu não tenho força nem para me levantar de manhã, que força tu enxergas em mim? Não é a força que está em você, está na palavra do Deus que te enviou. Essa parte do verso, ela é chave para nós entendermos que a questão não está na força, não está em você, não está nas suas habilidades. Só que às vezes nós esperamos um momento mais favorável. Tem gente dizendo aí: Senhor, tudo bem, eu me batizo quando as coisas melhorarem na minha vida. Eu falo até para as pessoas, tem gente que diz assim: eu vou ter filho só quando as minhas finanças melhorarem. Vai na tua fé, irmão, mas eu tenho fé no Deus que bota chão para que eu venha pisar. Eu tenho fé nesse Deus. Eu sempre falo: eu quero ter um monte de filho, porque eu faço filho, Deus paga a conta. Isso não é sinal de que eu não vou trabalhar, isso não é sinal de que eu não vou lutar. Mas sabe o que eu estou falando? Eu estou falando sobre colocar Deus na frente, dizer: Deus, vai na frente, porque enquanto tu estiveres na frente, o resto todo vai acontecer. Tu dá a direção, tu dá as promessas, tu dá as propostas, tu coloca chão, tu preparas o caminho. Deus é assim. Só que nós precisamos olhar quais são os recursos que nós já temos à disposição. Mas imagine, ele ouvindo isso, ele estava sendo comissionado para libertar o povo. Olha a tarefa de Gideão, mas ele se olhava limitado e pequeno, e ele vivia escondido. E aí Deus, ele escolhe Gideão nesse momento. Sabe por que Deus escolhe Gideão nesse momento? Porque Gideão ganhando, Gideão prevalecendo, a glória não seria de Gideão, a glória seria de Deus. Entenda que isso não tem a ver com você, irmãos. Às vezes a gente pode acreditar que a gente está falando de algo muito egocêntrico. Você vai ser abençoado, você vai ser próspero. Entenda que Deus quer que você seja vitorioso, porque quando você for vitorioso e der a glória para Ele, o nome dEle é engrandecido. O teu testemunho de vitória engrandece a Deus. Só que às vezes Deus, Ele permite que as nossas forças sejam tiradas. Olha o que acontece com Gideão. O exército é apresentado nessa situação, dezenas de milhares de pessoas são apresentadas, e Deus fala assim: ainda tem muita gente. E aí eles fazem, os covardes começam a sair fora, e eles fazem uma peneira, e fica ali na ordem de 10.000, e Deus fala assim: ainda é muita gente no meio de vocês, eu quero fazer algo especial. Você já deve ter ouvido falar dos 300 de Gideão, até filme tem sobre isso. E aí Deus, ele pega, dá uma direção de que Gideão escolhesse os que bebessem água em um certo formato, que é os que não baixassem a cabeça bebendo como cão, como animais, é os que bebessem todo o tempo alerta. E dentre esses ficaram 300, e entre esses 300 Deus deu a vitória contra o povo inimigo. Sabe o que significa isso? O que Deus queria mostrar para Gideão é que não era a capacidade que ele teria, não era a força grandiosa que ele teria, porque se ele ganhasse com 30 e poucos mil, se ele ganhasse com muitos guerreiros, o que ia acontecer é que ele ia falar: olha, o meu exército é grande e poderoso. Davi, em determinado momento, faz um censo com o povo. Sabe por que ele fez um censo? Ele queria saber quantos homens de guerra ele tinha, para saber se ele estava confortável, e isso foi abominável para Deus, porque Deus quer dependência. Deus nunca prometeu estabilidade para nenhum de nós. Ele prometeu que Ele nos enviaria e que Ele cuidaria de nós, que Ele estaria conosco. Ainda que passe pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Não temas mal nenhum. Essa é a promessa, não é de estabilidade, é de permanência. E com tudo isso, o que ele estava falando para Gideão: Gideão, você viu que tu não tem capacidade, mas o Deus que te enviou, Ele é o teu fiador, Ele paga a conta. Eu gosto muito desse exemplo sobre fiador, irmãos. Eu já fui corretor imobiliário há muitos anos atrás, e eu gosto muito porque você hoje, se quiser alugar um apartamento, não sei se você já alugou, uma casa, algum imóvel, você tem duas formas: fazer um calção de alguns aluguéis, normalmente 3 aluguéis, porque qualquer situação, problema legal, judicial, algum dano, falta de pagamento, esse calção ele é retirado, pago, até que você seja despejado.
E da mesma forma o fiador, se você não tem essas condições e tem um fiador, fiador é alguém que vai assinar um documento em teu nome, que ele vai dizer, se esse cara fizer algum BO, se ele fizer alguma conturbação, se ele perder alguma coisa, se ele quebrar alguma coisa, se queimar, se estragar, se destruir, qualquer problema, o fiador é acionado judicialmente, legalmente, para que ele pague, porque ele tem condições e ele apresentou bens como garantia disso. Deu para entender? A gente precisa entender que Deus é o nosso fiador. Deus é o nosso garantidor. É em Deus que nós depositamos a nossa garantia. É por isso que eu disse, é Ele que paga a conta, irmãos. E eu não falo só de dinheiro, eu falo sobre tudo. Deus te criou, Deus te formou e Ele cuida de você. Ele está cuidando do teu casamento, Ele está cuidando dos teus filhos, da tua casa melhor do que você. Eu me lembro quando a minha filha muito pequenininha, eu tinha muito medo que ela rodasse da cama, caísse, se batesse. Aquele medo desenfreado de pai de primeira viagem. E eu me lembro que a minha esposa falou algo que ficou no meu coração, que marcou a minha vida. Ela falou, meu amor, para com isso. Lembra que antes dela ser tua filha, ela é filha de Deus. Não tem nada que você possa ter tanto zelo, que Deus não tenha mais zelo do que você, porque Ele nos formou, Ele nos criou, Ele é o nosso garantidor. A importância não está nos recursos ou na força, e sim quem é nosso fiador, e sim quem nos envia. E Deus quer nos usar do jeito que nós estamos, ou seja, com os recursos que nós temos hoje. Sabe o que é isso? É o que a Bíblia fala dos 5 pães e 2 peixinhos. É só 5 pães e 2 peixinhos, mas 5 pães e 2 peixinhos na mão do fiador, na mão do garantidor, pode abençoar e alimentar uma multidão. Só um pouquinho de recurso, só um pouquinho de força, quase nada, que ninguém reconhece em você. Deus, Ele pode multiplicar e fazer com que muitas pessoas, e você e a tua família e tudo em volta de você seja abençoado, porque Ele é o nosso garantidor. Use os recursos que você tem, isso é um aprendizado que nós temos quando passamos por essas oscilações. Ah, não tem muita coisa, então use o que Deus já te deu agora. Já vou pular para o próximo ponto. Eu gosto muito de pensar que hoje, talvez você não esteja percebendo que você deveria estar dando graças a Deus por algo que Ele já te deu, que tem alguém hoje aqui que está orando por isso. Não sei se você entendeu. Tem pessoas aqui que estão buscando algo e estão muito incansavelmente diante de Deus, falando, Deus me abençoa, age isso, que você não percebeu que Deus já te deu. E às vezes a gente não agradece. Tem pessoas às vezes que não agradecem pelos filhos. Eu me lembro que eu falo dessas oscilações da vida. Os filhos são aquilo que mais deixa a gente agoniado. Eu me lembro que a minha filha, quando adoeceu, quando ela era pequenininha, quase morre. Eu me lembro que eu falei, Deus, ela parou de andar. Na época eu falei, Deus, eu nunca mais reclamo da minha filha andar e sair quebrando as coisas, porque ela tinha parado de andar. Eu falei, eu queria ver minha filha alegre, derrubando as coisas, quebrando as coisas. Então todas as vezes até hoje que eu vejo a minha filha muito alerta, eu fico preocupado com algumas coisas, porém, em geral não com o que existe de natural, que eu falo, Deus, isso é bênção do Senhor, isso é bênção de Deus. Tem tantas situações na tua vida que você precisa dar graça, porque Deus já te deu os recursos necessários. Deus já te deu uma família abençoada, Deus já te deu talvez filhos abençoados, Deus já te deu uma casa abençoada, um lar abençoado, Deus talvez te deu recursos abençoados. Tem algum recurso aí que Deus já te deu para você usar. Eu não sei qual é esse recurso, parece pequeno, parece, mas foi dado por Deus. Amém? Número 4 e último, um dos aprendizados que nós temos com as oscilações da vida e que nós passamos, é que nossos olhos devem permanecer nas promessas, independente das circunstâncias que vivemos. No verso 15 e 16 diz assim, ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família.
O Senhor respondeu: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. O que Gideão faz aqui? É a síndrome do patinho feio. Já ouviu da síndrome do patinho feio? Eu sou pequeno, eu não presto, eu não sirvo para nada. Para com isso, irmãos. Deus quer te fazer por cabeça e não por cauda. Porque quando Deus te levanta e você glorifica o nome dele é exaltado, ele é engrandecido, ele é reconhecido entre as nações através da tua vida. Então Deus não te criou para ser pequeno, Deus te criou para ser testemunha da glória dele. Você é embaixador de Cristo. Sabe o que é isso? Você representa Cristo nessa terra. Sabe o que é embaixador? Um embaixador de uma nação, por exemplo, sei lá, embaixador da Rússia aqui no Brasil, ele é o representante daquele país naquela localidade, mesmo que pequeno. Quando você vê uma embaixada é território. Por exemplo, embaixada da Rússia no Brasil é território da Rússia. Sabe o que significa? Você sendo embaixador de Cristo, você representa o reino de Deus nessa terra. Você não é daqui, a sua pátria é o céu, mas você representa o céu nessa terra. Você está entendendo? Você foi comissionado por Deus para algo grande, não para algo pequeno. E Gideão se apresenta: Deus, como assim poderoso guerreiro? Como assim libertar o povo? Como assim libertar Israel? Deus, eu sou de Manassés, e pior, eu sou de um clã pouco importante, e eu sou o menor da casa de meu pai. Eu falei de manhã, tem gente que diz que não entende, eu sou o Fona. Lembra do Fona? Quem é que lembra disso? Tá, tô vendo a cara de vocês, não tem ninguém de 15 anos aí. Né, pastor Charone? O Fona. Sabe o que é o Fona? É o último. Sabe aquela condição que a gente sempre acha: eu sou o último, eu sou o menos privilegiado. E a gente se apresenta diante de Deus quando Deus diz assim: poderoso guerreiro, grandioso, eu quero te usar, eu quero te abençoar. E a gente olha para Deus: Deus, eu não tenho capacidade. Ele não perguntou a tua capacidade, ele já disse que ele vai te enviar. Olha o paralítico no tanque de Betesda, já até preguei sobre isso. Ele ali muitos anos com uma condição de saúde, não podia andar, coxo, na beira de um tanque que tinha uma crendice que dizia que todos que o primeiro que entrasse às águas do tanque de Betesda, a partir de que o anjo mexesse, ele seria curado de qualquer enfermidade. E aí Jesus chega naquela localidade, ele encontra esse paralítico e ele diz para o paralítico: olha, tu queres ser curado? Sabe o que Jesus estava perguntando para ele? Tu quer ser curado sim ou não? Aí ele fala: não tem ninguém que me envie. Quando eu penso em ir, como eu tenho esse problema, alguém já foi no meu lugar, porque ainda que a pessoa ela seja surda, ela pode correr, mas é como se ele falasse isso: eu sou um menor, tudo dá errado na minha vida, ninguém resolve nada por mim. Jesus diz: tu quer sim ou não? Às vezes Jesus está falando isso para a gente de forma muito simples: sim ou não? Você quer ser abençoado, sim ou não? Tu quer que eu toque no teu casamento, sim ou não? Você quer que eu toque na tua vida, sim ou não? Na vida dos teus filhos, nos teus negócios, sim ou não? Eu não quero ouvir o que você tem para dizer sobre a tua força pequena, porque não é na tua força, é em quem te envia. E a pergunta dele é: sim ou não? Você quer ou não ser abençoado? Só que quando nós olhamos para as circunstâncias, normalmente nós vemos uma vida travada no vitimismo e na incapacidade de cumprir até mesmo o propósito que Deus já nos enviou. Esse é o sentimento de autocomiseração. Sabe o que é autocomiseração? É piedade de si mesmo. É nós olharmos para a nossa vida e nem Deus tem isso, irmãos. Deus tem misericórdia de nós quando algo acontece na nossa vida, mas a moeda de troca do reino não é nem o choro, é a fé. Lembre disso, a moeda de troca do reino não é quanto mais eu choro e mais eu me vitimizo diante de Deus, mais eu levo a minha vida. Eu estava falando esses dias na viagem com uma pessoa, eu estava falando: olha, tem que acabar com esse negócio, todo o tempo de falando, a minha vida é ruim, querendo que as pessoas se compadeçam. Não, Deus já te levantou para ser grande, as pessoas não precisam ter piedade de você, muito menos você, porque Deus te criou para ser grande, irmãos, para ser usado por Ele.
Quantas pessoas podem ser impactadas por causa da tua vida, por causa de uma palavra sua, no teu trabalho, na tua família? Você pode abrir a sua boca e trazer restauração para a vida de tantas pessoas. Quantas podem conhecer a Jesus pela tua vida? Às vezes você não precisa pregar nenhuma palavra, você vai abrir a sua boca, não vai nem abrir a sua boca, o seu testemunho já vai convencer muitos de que Deus é contigo. Aí você vai olhar, mas eu sou muito pequeno, mas Deus é grande, Deus é poderoso. A resposta de Deus para ele foi ter confiança na promessa: eu estarei com você e você vai derrotar facilmente o inimigo, como se fosse um só, você vai destruir todos eles. E o pequeno Gideão, o menos expressivo, o que não se sentia nada, ele destrói com 300 homens milhares de midianitas, porque não se trata de nós e sim de quem está conosco. Eu lembrei de uma música que eu falei de manhã, que é uma música que ela diz assim, a gente já usou num projeto de vida, que diz assim: Deus vai na frente quebrando tudo, destruindo as muralhas, derrubando os muros, a batalha está vencida, não tem para ninguém, Ele é o teu escudo, a força que você tem. Sabe o que é isso? Deus vai na frente da tua vida te dando a vitória. Entenda, enquanto Deus for primazia na tua vida, tudo vai dar certo. Como é que a gente faz isso? Deus vai na frente dos meus negócios. Eu não tomo decisões sem Deus. Deus toma a frente da minha casa. Não tome decisões sem Deus ir na frente, porque sabe o que acontece? Você pode ser pequeno, mas o teu pai, ele é grande. O teu pai tem força, ele vai atravessando os muros, ele vai atravessando as muralhas, ele vai derrubando o que você não tem capacidade para derrubar, mas ele vai na tua frente, preparando o caminho, dizendo: vem meu filho, eu já preparei o caminho para você, porque eu sei que você vai ser usado. Você pode se achar pequeno, mas eu já vi em você o que nem você viu, e aí Deus vai te usar de uma forma especial, em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar.